Paz do Senhor, povo bonito! Como vocês estão? Quanto tempo? Eu espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Gente, olha quem ressurgiu aqui depois de mais um ano. Acho que foi mais ou menos esse tempo, ou tem mais tempo? Será que faz mais de um ano? Tô perdida em relação à data, tá? Mas faz tempo que eu não apareço com nenhum vídeo aqui. Por quê, povo? Porque eu vivi um tempo em que o Senhor me parou, literalmente, em relação ao canal, em relação às minhas redes sociais, para quem me acompanha. Eu acho que às vezes se faz necessário, sabe? Ser literalmente que nem Elias, ir para um lugar à parte para viver experiências com Deus. Foi mais ou menos assim, eu entrei na minha caverna. E nesse meio tempo eu senti de parar em relação ao canal, porque conforme eu ia postando algumas coisas, principalmente eu gravava muito vlog, né? Pra ser sincera, eu amava gravar, mas eu senti que eu tava perdendo um pouco do foco daquilo que Deus estava me direcionando. E eu tive várias confirmações em relação a isso, até em relação às minhas redes sociais, por isso eu simplesmente sumi, né? Eu sei que é poucas pessoas que me acompanham, mas mesmo assim eu acredito que de uma certa forma eu devo uma satisfação, né? Então estou aqui me justificando um pouquinho do meu sumiço, porque há um tempo determinado para todas as coisas, como diz mesmo Eclesiastes. Então nós temos que entender que antes de nós darmos, nós precisamos receber. Não que a gente não procura ter a nossa reserva de azeite, certo? Mas há momentos na nossa vida que etapas diferentes, experiências diferentes se faz necessário. E dentre essas experiências, o culto com Deus, estar na caverna com Deus. Porém, não é um processo fácil, às vezes não é um processo rápido, como podem ver, mas tudo faz parte de um propósito maior. Por mais que nós não entendemos o porquê naquele momento, e às vezes até depois, o Senhor nos chama para a obediência, porque quando nós obedecemos, nós vivemos no centro da sua vontade. E eis-me aqui, depois de um tempo, sendo sincera para vocês, eu não sei muito bem como vai ser as cenas dos próximos capítulos, como que vai ser os próximos vídeos, mas há tempos eu venho tendo confirmações do Senhor que há tempo de voltar a gravar. E eu oro e espero que vocês me ajudem em oração para que o Senhor me direcione no que eu vou fazer, que tudo que formos fazer é para a glória de Deus, tem que ser para a glória do nome dEle. E você que está assistindo meu vídeo, primeiramente, muito obrigada por estar até aqui. Se você me acompanha desde o início, não que meu canal seja muito grande, mas eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. E que o meu desejo, do fundo do meu coração, é que o Senhor possa falar ao seu coração de alguma forma e que, de alguma forma, esses vídeos possam te edificar. E uma coisa eu falo, voltando um pouco dessa minha experiência meio sumida em relação às redes sociais, que nem eu havia falado antes, é que muitas das vezes nós como cristãos somos ensinados, até a partir de Marcos 16, não vou me lembrar o versículo agora, mas se eu lembrar eu coloco aqui, que vai falar para irmos a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Só que uma coisa que muitos se esquecem é que antes de irmos para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, é que precisamos ser discípulos, precisamos ser filhos, porque para ir para o mundo e pregar o evangelho não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Nós precisamos ser não apenas virgens, mas virgens prudentes que têm reserva, não apenas virgens prudentes. Estou falando em relação à parábola, tá, gente? Pegaram a referência, né? Mas não apenas virgens prudentes, mas virgens prudentes que têm reserva, porque existe níveis de prudência. Às vezes, nós temos prudência em algumas áreas. Às vezes, em uma situação só. Só que o Senhor não quer uma parte, não quer uma situação, do nada uma borboletinha passando, mas Ele quer uma vida de prudência, uma vida de entrega, uma vida de obediência.
que em nossas lamparinas sempre possa ter esse óleo reserva, mesmo se chegarmos a adormecer. Então é isso que foi necessário esse tempo para mim. Não vou falar que eu estou no maior nível de aperfeiçoamento, que eu cheguei no patamar final, mas todos estamos num processo. Enquanto estivermos aqui em vida, estaremos passando pela moinha do Senhor, estaremos sendo moldados pelo oleiro. Só que creio que já chegou um tempo e que esse tempo seja para a glória do Senhor. Então eu não sei o que você está passando na sua vida, mas se permita viver o tempo do Senhor para você. Eu sei que é difícil em meio a uma rotina agitada, em meio a muitos compromissos, em meio a muitas vozes, você conseguir ter a calmaria, você conseguir assossegar. Mas só que Deus nos chama, se quisermos viver algo diferente com Ele, precisamos se sujeitar à sua voz para obedecer e assim estar numa etapa diferente das nossas vidas. É difícil dizer não para muitas coisas, é muito difícil renunciar, é muito difícil ser constante, tenho muita dificuldade nessa última parte, confesso, e clamo ao Senhor para me ajudar. Mas uma coisa eu posso dizer e afirmar, vale a pena. Muitas pessoas podem te julgar. Infelizmente isso vai acontecer, aconteceu muito comigo. Muitas pessoas vão querer te cobrar, só que a questão é, a quem você quer agradar? A quem você escolhe servir? O Senhor nos chama para esse confronto. É isso que separa discípulos de seguidores de Jesus. A quem você escolhe obedecer? Até que etapa você quer mergulhar nas águas do Senhor? Você se acomoda apenas em colocar o pé, andar na margem, água até os joelhos? Ou você quer mergulhar, nadar, que nem a experiência que Ezequiel teve? O Senhor nos chama para níveis de experiência, mas qual você quer viver? Se você quer viver algo novo da parte de Deus, esteja sujeito à sua voz. Para o mundo, para quem não escutou o que você escutou, não viveu o que você viveu, às vezes algumas escolhas podem parecer loucura, mas antes parecer loucura aos olhos dos homens, mas ser fiel aos olhos de Deus, do que você viver uma vida de fidelidade aos olhos do homem e uma vida de loucura aos olhos do Senhor. E nesse pequeno relato barra justificativa, eu desejo muito que Deus tenha falado ao seu coração. Esteja disposto a renunciar a tudo aquilo que é necessário. Não vai ser fácil. Não vou falar para você que todos os dias foram bons, principalmente em algo da questão de ser desatualizada em relação a algumas coisas, mas não digo apenas se afastar em relação a redes sociais ou a YouTube, mas na sua vida, o que Deus está te chamando para você parar, para você sair, para você mudar a trajetória, porque é um propósito diferente para cada um. E eu tenho certeza que Deus tem falado com você, só que a questão é, você tem sabido. Existe essa palavra, gente? Eu acho que sim, né? Se não, perdoe. Você tem conseguido escutar e discernir a voz do Espírito Santo? Você tem conseguido entender o que o Senhor quer de você? Se sim, não tenha medo. Se entregue. Faça o que o Senhor lhe ordenar, faça o que o Senhor quer. Que uma coisa eu posso dizer, vai valer a pena. Vai valer a pena esperar. Vai valer a pena ser fiel. Porque a palavra diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pode vir lutas, pode vir guerras, pode vir pedradas, mas você não vai ser abalado, porque está firmado numa rocha que é Cristo. E tendo essa rocha como base, tendo Cristo como seu alicerce, o que poderá te destruir? Ninguém? Nada, a não ser que abra brecha, por isso que tem que vigiar. Mais uma vez, gente, eu agradeço por ter ficado até o final do vídeo. Eu espero que você possa acompanhar os outros, que para ser sincero eu não faço a menor ideia do que eu vou postar, mas
tenho orado para que Deus direcione. Mais uma vez, Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha. E se sentir de comentar alguma coisa, gente, por favor, deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Um beijo e um cheiro para vocês. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima.